Em 1957, o fisiologista dinamarquês Hans Christian Schou fez uma das maiores descobertas da biologia moderna, a enzima sódio-potássio ATPase, ou, para os mais íntimos, a bomba de sódio-potássio. A atividade dessa enzima está ligada diretamente a várias ações fisiológicas do nosso organismo, desde a produção de urina até a fertilidade dos espermatozoides, passando pela condução de impulso nervoso e contração muscular. Eu sou Rodrigo Raal, professor de Biologia, e te pergunto, bora lá conhecer um pouco mais sobre a bomba de sódio e potássio? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai dar uma olhadinha num conteúdo muito interessante que é a bomba de sódio e potássio. É fundamental para que a célula consiga sobreviver e fazer suas atividades de maneira eficiente. A bomba de sódio e potássio ela é muito importante para todos os tipos de célula, não somente para a célula nervosa ou, por exemplo, para a célula muscular. Muitas pessoas falam muito disso, né, da atividade da bomba de sódio e potássio nesses dois tipos de célula. Mas todas as células precisam ter a bomba de sódio e potássio funcionando para que então o meio externo e interno possam ficar em equilíbrio de tal forma que a célula consiga sobreviver no meio ambiente, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na bomba de sódio e potássio em funcionamento. Então vamos lá, vamos começar a falar de bomba de sódio e potássio. E eu já inicio o nosso slide aqui com o Raulzinho aqui, ó, todo interrogativo, se perguntando, transporte passivo e ativo, qual é a diferença? Na verdade, eu já falei sobre isso em uma aula que a gente teve anterior. Eu vou deixar o tagzinho aqui em cima para vocês, mas vou dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha nesse conceito de transporte passivo e ativo aqui. Ó. Vamos lá. As substâncias atravessam a membrana de forma passiva ou de forma ativa. Então, elas saem da célula de maneira ativa ou passiva e entram na célula de maneira ativa ou passiva. Quando os transportes são passivos, não há gasto de energia e a substância ela tem uma movimentação, um transporte espontâneo. Ela entra na célula ou sai da célula de forma espontânea, de acordo com o gradiente de concentração. O que seria isso, de acordo com o gradiente de concentração? A substância sai de um meio onde ela está em maior concentração e, portanto, hipertônico, e vai para o ambiente onde ela está em menor concentração, portanto, hipotônico. Tudo bem? Isso é o transporte passivo. Já no caso do transporte ativo, é o contrário. A substância sai de um lugar onde ela está em menor concentração e vai para um lugar, para um meio, onde ela está em maior concentração, aí do meio hipotônico para o meio hipertônico. E isso acontece de maneira a célula utilizar algumas proteínas de membrana que são bombas. São bombas que bombeiam essas substâncias desta maneira, contra o gradiente de concentração, certo? Exemplos desses transportes, né? Nós já vimos também em aulas anteriores, tá lá na tagzinha que eu falei para vocês no início. Nós temos difusão simples, facilitada, osmose, são transportes passivos. Transportes ativos. Transportes ativos a gente tem um exemplo clássico, que é a bomba de sódio e potássio, que bombeia íons sódio e potássio de maneira ativa, com alto gasto de energia. Fiquem então atentos, nesse slide eu preparei um monte de efeito especial para vocês, dá uma olhadinha para vocês verem. Bom, vamos lá. Então a gente tem uma célula aqui animal, com núcleo, retículo endoplasmático, né, organela, centríolo, citoplasma e a membrana celular. Veja a membrana aí aparecendo para você no detalhe e a gente então dá um zoom nessa membrana. E aí então, veja, a membrana citoplasmática, como a gente já falou na aula anterior, ela é formada, na verdade, por proteínas, que aqui ó, nós estamos apontando para uma proteína globular, proteína fibrosa, tá vendo? E é formada por uma bicamada de fosfolipídios, né? Fosfolipídios são essas moléculazinhas aqui, ó, que tem uma cabeça polar e caudas pretinhas aqui apolares. Além disso, nós sabemos que é uma membrana de célula animal, porque a gente consegue perceber a presença também de moléculas de colesterol, que são essas moléculazinhas aqui, ó, amarelinhas. Tudo bem? Então, nós acabamos dizendo que a membrana citoplasmática ela é lipoproteica, porque é formada de lipídios e proteínas. Bom, existem proteínas que são globulares e que atravessam integralmente a membrana citoplasmática, atravessam a bicamada lipídica integralmente, como por exemplo essa proteína globular aqui, como por exemplo a própria que eu apontei anteriormente. São proteínas globulares que atravessam a membrana completamente. Essas proteínas globulares, algumas delas formam canais e outras são bombas, bombas que bombeiam
íons, substâncias, moléculas, para que essas moléculas possam atravessar a membrana de dentro para fora ou de fora para dentro da célula. No caso, a bomba de sódio e potássio é uma dessas proteínas integrais de membrana que bombeiam íons sódio e potássio para que a célula consiga efetivamente sobreviver e fazer suas funções. Veja, eu trago aqui um desenho que eu preparei para vocês. É uma célula onde a gente tem lá o núcleo amarelinho, né? E a gente tem então, a gente tem que pensar na situação fisiológica da célula. Como a célula está numa situação confortável, agradável para ela? Quando ela estiver com grande concentração de sódio fora da célula e dentro da célula estiver uma alta concentração de potássio. Isso porque o sódio, se estiver em grande quantidade dentro da célula, como ele é muito hidrofílico, ele pode puxar a água para dentro da célula e aí a célula vai entumecendo, vai ficando cada vez mais túrgida até que ela pode romper a membrana citoplasmática. E é uma coisa que ela não quer, porque senão ela morre. Então, sendo assim, o que vai acontecer? A bomba de sódio e potássio, ela não deixa que esse sódio em alta concentração fora da célula entre em demasia dentro da célula. Ele até entra, mas a bomba bombeia o sódio para fora e mantém a concentração de potássio dentro da célula estável para que aconteçam as atividades fisiológicas que a célula precisa, ok? Bom, nesse slide vocês não terão o prazer de me ver conversando com vocês, porque eu quero que vocês prestem atenção completamente nesse desenho aí, nesse esquema que eu coloquei para vocês. Veja aí que a gente tem a situação da bomba de sódio e potássio, uma situação número 1, ó, que é o momento número 1, o momento número 2 do funcionamento da bomba, o momento número 3 e o momento número 4. Então a gente tem aqui a membrana citoplasmática, sendo representada aqui pelos fosfolipídios, essas bolinhas azuis, e a bomba de sódio e potássio aqui em situações variadas, né? Lembrando que a bomba de sódio e potássio, ela é uma enzima que tem o nome ATPase, né? É uma sódio e potássio ATPase, ela vai fazer o transporte de sódio e potássio. Então, como eu havia falado para vocês, situação fisiológica ideal para a célula sobreviver, sódio em grande concentração para fora da célula e potássio para dentro da célula. O que acontece é que nessa situação fisiológica, o sódio que está em grande concentração fora da célula acaba entrando na célula. E o potássio faz o contrário. Como ele está muito concentrado dentro da célula, ele sai da célula por difusão simples. Bom, mas aí é uma situação que a gente não quer que aconteça, porque se eu tiver muito sódio dentro da célula, há uma tendência da água entrar por osmose, e aí? Aí, cara, aí você pode ter a célula ficando cada vez mais túrgida, mais cheia, mais gigantona, e pode romper a membrana da célula e a célula vai morrer. Então, o que a gente faz? A gente expulsa o sódio dentro da célula. Como que a gente expulsa? Através da atividade da bomba de sódio e potássio. Veja aqui na situação número 1, primeiramente. A gente tem a bomba de sódio e potássio aberta, né, para o citosol. E a gente tem, então, sítios ativos de alta afinidade com o sódio. Veja aqui em círculo, aqui, ó, essas meias luas aqui, são exatamente os sítios ativos onde o sódio se liga na molécula da bomba de sódio e potássio. Né? Então, na situação número 1, a gente está vendo esse sódio entrar nos sítios ativos e, ao mesmo tempo, uma molécula de ATP chega aqui, tá vendo? Ó? Lembrando, a molécula de ATP é energia para a célula e essa molécula de ATP, então, vai ser quebrada. Ela vai ser quebrada, a gente vê isso na situação número 2, em um ADP, ou seja, uma adenosina difosfato, e um fosfatinho fica ligado aqui. A energia proveniente dessa quebra na molécula de ATP, ela é utilizada na mudança de conformação da bomba de sódio e potássio. Veja na situação número 1 que a bomba está aberta para o meio interno. E agora, na situação número 2, há uma mudança de conformação com a utilização da energia do ATP, e aí a bomba de sódio e potássio muda essa conformação, abrindo para o meio externo. Consequentemente, então, você vai ter o quê? Você vai ter agora a situação propícia para que esses íons sódio possam ser liberados para fora da célula e expulsos de dentro dela. Que é o que exatamente acontece na situação número 3. Veja que aqui na situação número 3, os íons sódio são expulsos da célula e os íons potássio estão fazendo o quê? Estão entrando aqui, ó, tá vendo? Eles estão fazendo uma entrada aqui, né? E se ligando à bomba de sódio e potássio em sítios ativos específicos, né? Que eles podem se encaixar perfeitamente. Como é que é, Raul? Não entendi nada disso aí. Volta tudo, por favor. Então vamos voltar, ó.
Vamos voltar tudo com calma. Então, na situação número 2, o que aconteceu? Na situação número 2, a gente tem a entrada dos íons sódio, e eles se ligam na bomba de sódio e potássio, e ao mesmo tempo, a bomba ela tem uma mudança de conformação pelo gasto de ATP. Então, a molécula se abre para o meio externo, possibilitando a saída dos íons sódio, certo? Na situação número 3, nós temos o quê? Nós temos o sódio sendo expulso, sendo liberado da bomba de sódio e potássio, veja aqui os sódios, né, ó, sendo expulsos, e, portanto, parte do objetivo foi atingido, que era expulsar o íon sódio dentro da célula, e os íons potássio que estavam em baixa concentração no meio externo, começam a se acoplar, se ligar na bomba de sódio e potássio, certo? Fazendo com que você tenha, então, essa possibilidade de levar esses íons potássio para dentro da célula. Tudo bem? Agora a gente vai para a situação número 4. Veja o que aconteceu na situação número 4. A partir do momento que você teve a ligação dos íons potássio na bomba de sódio e potássio, há uma mudança conformacional novamente na molécula. E ela volta ao seu estado inicial, abrindo para o meio interno e fechando para o meio externo. Veja aqui que ela aqui está fechada, a molécula da bomba, né? E aqui ela abriu, ó, ela abriu para o meio interno. E aí você tem a liberação, ó, veja a liberação aqui dos íons potássio, dos sítios ativos, né, para a ligação de potássio. Sendo assim, esses íons potássio são liberados para o meio interno, voltando a ter uma alta concentração de íons potássio dentro da célula, que é aquilo que a gente queria. Ao mesmo tempo que isso ocorreu, você tem também a liberação do fosfato aqui, ó, desse sítiozinho, para que numa próxima movimentação da molécula de bomba de sódio e potássio, você tenha o espaço vago para um fosfato entrar novamente. Está muito confuso. Vou falar o 3 e o 4 de novo, rapidinho, vamos lá. Então assim, ó, o que acontece? O 3, né? O sódio é liberado. E agora você tem o cotransporte, ao mesmo tempo. O sódio está sendo liberado ao mesmo tempo que o potássio está entrando na bomba de sódio e potássio. E aí o potássio se liga em sítios ativos específicos da bomba, em que só ele consegue se encaixar. Agora, o potássio vai ser transferido para o meio interno da célula, porque há uma mudança de conformação. Veja, do 3 para o 4, olha como a bomba de sódio e potássio mudou a sua conformação, fechando a face externa e abrindo a face interna. Consequentemente, os íons potássio são liberados e aí, então, você tem o potássio novamente em alta concentração no citosol. Acontecendo também, ao mesmo tempo, a liberação do fosfato aqui para que a bomba fique no estado inicial, para que outra molécula de ATP chegue e possa fazer a sua função. Perceberam que também a gente tem uma outra informação importante? A cada 3 íons sódio que são expulsos da célula, 2 íons potássio são internalizados para o meio interno. E agora, para vocês ficarem bem felizes comigo, a gente tem aqui uma animação gráfica. Veja aí, ó. Nós temos uma alta concentração de sódio, né, fora da célula, ele acaba entrando, né, na célula. A gente tem a proteína transmembrana, que é a bomba de sódio e potássio, e esse sódio está em alta concentração dentro da célula. O que ele vai fazer? Entrar na bomba de sódio e potássio, e a ligação ocorre aqui, ó, entre o sódio e a bomba de sódio e potássio. Veja que ele está chamando a atenção para o sítio de ligação do ATP, o ATP é quebrado, liberando um fosfato que fica na bomba, e a gente tem a formação de ADP. Com isso, há uma mudança de conformação na bomba de sódio e potássio, e aí ocorre a liberação dos íons sódio para o meio extracelular, para o fluido extracelular.
porque houve a mudança de conformação da molécula de bomba de sódio e potássio. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, né, ele está aqui mostrando de maneira bem vagarosa, você vai ter a entrada agora de íons potássio, que vão se ligar exatamente no sítio ativo da molécula de bomba de sódio e potássio. Quando isso ocorre, há uma mudança conformacional novamente na proteína e, consequentemente, então, você tem a liberação do íon fosfato que estava ligado anteriormente aqui no seu sítio ativo. Agora, consequentemente, o potássio é liberado e entra no fluido do citoplasma, no fluido intracelular. Pronto, a bomba de sódio e potássio aconteceu tranquilamente, deu tudo certo. Conseguimos salvar a célula. Bom, então agora vamos tentar fazer algum exercício, alguma atividade que envolva a bomba de sódio e potássio? O que vocês acham? Eu acho que vocês estão de parabéns, eu acho que vocês vão conseguir fazer esse exercício. Vamos lá, vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu bem esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos resolver um exercício aí, né, da Universidade Federal do Paraná, de 2018. A bomba de sódio e potássio, afirmativa 1, é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontram em menor concentração, portanto hipotônico, para outro, onde estão em maior concentração, portanto hipertônico. Vamos analisar um pouquinho isso. Nós sabemos que o potássio ele tem que estar em maior concentração dentro da célula para que ela possa funcionar eficientemente. Muito bem. Nós sabemos também que esse íon potássio ele sai da célula por difusão simples por uma questão mesmo de tendência a sair, porque ele está em maior concentração dentro da célula. E aí, consequentemente, então, a célula precisa de uma estratégia para bombear esse íon potássio para dentro dela novamente, para manter a vida dela, para manter o funcionamento dela. Muito bem. Então, o que ela faz? Ela bombeia, através da bomba de sódio e potássio, o íon potássio de um lugar onde ele está em menor concentração, que é o meio externo, para um lugar onde ele, o íon potássio, está em maior concentração. Portanto, a afirmativa 1 está correta. Está falando exatamente isso, que o íon potássio ele sai de um meio onde ele está em menor concentração e vai para outro meio onde ele está em maior concentração. Vamos ver a 2. A 2 fala assim, é uma forma de transporte passivo. Passivo? Não. Tudo isso acontece com gasto energético. A gente viu na nossa aula, o ATP está presente o tempo todo. Então, não é transporte passivo, é um transporte ativo, portanto, a afirmativa 2 está incorreta, errada. A 3 está relacionada a processos de contração muscular e condução de impulso nervoso. Sim, é verdade. A bomba de sódio e potássio está muito relacionada com esses processos de contração muscular e condução de impulso nervoso. Nós vamos ver isso em aulas posteriores, quando a gente tratar de fisiologia, certo? É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extracelular. Ao contrário, né? A bomba de sódio e potássio é fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais alta do que no meio extracelular. Portanto, a quarta está errada. A quinta é uma forma de difusão facilitada. Não, difusão facilitada é um transporte passivo. Então, não é uma maneira, não é uma forma de difusão facilitada coisíssima nenhuma. Sendo assim, a afirmativa 5 está incorreta. Então, a gente vai assinalar a alternativa A, que é a alternativa que fala que somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um outro exercício sobre bomba de sódio e potássio? Vamos lá. A bomba de sódio e potássio, mostrada abaixo, representa um complexo proteico associado à membrana citoplasmática. Tá aí a bomba de sódio e potássio, certo? Vamos lá. Sobre esse assunto, e considerando a figura acima, é correto afirmar que, para manter o potencial elétrico celular, deve-se ocorrer transporte. Vamos lá. O que seria potencial elétrico celular? O potencial elétrico celular é esse equilíbrio de cargas dentro e fora da célula, com o potássio em maior concentração dentro da célula e o sódio com menor concentração. Então, a alternativa A traz o seguinte. Esse processo, né, deve ocorrer o transporte de sódio para o interior celular por transporte passivo. Não, na verdade não. Né? O sódio ele não tem que ir para o interior da célula, ele tem que sair, tem que ser expulso. E quem faz isso é a bomba de sódio e potássio. Letra B. De potássio para o exterior da célula por transporte ativo. Ao contrário, o potássio tem que ficar dentro da célula. Está errado. A letra C. De sódio para dentro da célula e a saída de potássio para o transporte ativo. Também está errado. Nada disso. Letra D. De potássio para dentro da célula e saída de sódio por transporte ativo. Ah, é isso aí. A bomba de sódio e potássio faz
transporte ativo. Portanto, é exatamente isso que ocorre. O potássio fica dentro da célula, é trazido para dentro da célula, e a expulsão do sódio por transporte ativo. Letra E, de sódio para dentro da célula, por transporte passivo, e a saída de potássio por transporte ativo. Não tem sentido algum. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? É exatamente isso, tá certinho. Quem pensou na letra D aí está correto, certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido a minha aula. Peço que, por favor, compartilhem com os colegas essa aula, porque com certeza ela vai ser de muita utilidade para várias pessoas que não entendem de bomba de potássio. E a minha intenção é exatamente essa, fazer com que todas as pessoas consigam entender aí assuntos relacionados à biologia, tá bom? Por favor também, se puderem, se inscreva no meu canal para que esse projeto possa ganhar força cada vez mais, tá bom? Um grande abraço para todos. Valeu!